Olá, meus amados, quero aqui cumprimentar a todos vocês na paz do Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te abençoar de forma extraordinária. Estou aqui para mais uma vez apresentar a vocês a lição de número 5, que vai trazer como tema: conhecendo o valor de uma oração, ou conhecendo o valor da oração. E para que possamos iniciar esse novo tópico, eu quero aqui abordar com vocês e colocar como referência o texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo de número 17 e versículo de número 18, que nos fala da seguinte maneira: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu a Deus que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Versículo de número 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu quero que você possa entender o tamanho do amor de Deus para conosco. Para podermos iniciarmos, eu quero que você entenda o que significa o valor de uma oração. O valor de podermos ter uma comunhão para com Deus, uma comunhão com Deus através da oração. Você vai entender o que é oração, como podemos orar, como podemos nos apresentarmos a Deus. Mas para podermos introduzirmos a oração, o significado dela. Ela tem muito significado, mas o que mais destaca, a oração é o nosso diálogo com Deus. Ou seja, a oração é a nossa conversa com Deus. E para melhor ilustrar para vocês concedente oração, vamos olhar para Daniel. Daniel, o jovem, a Bíblia relata que ele orava 3 vezes ao dia. E de fato, tanto que ele orava, que foi testemunhado concedente a isso. Mas entenda, o fato de Daniel orar 3 vezes ao dia fez que ele fizesse tantas maravilhas, passasse por tanta adversidade, porque ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha um diálogo com o Pai, ele tinha um diálogo com Deus de forma extraordinária. Entenda, quando nós nos posicionamos com Deus, quando nós temos um vínculo com o Pai, nós entendemos que a nossa vida ela é recheada. Quando você tem uma intimidade com Deus através da oração, através da sua comunicação com Deus, a tua vida ela é abençoada. Quando você tem uma vida de constância com Deus, em busca, em oração, Deus, você é mais sensível a escutar e a entender a voz de Deus. Então entenda, se você quiser ser abençoado, se você quiser receber, assim como Elias pediu a Deus que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e assim Deus, através da palavra do profeta, fez cumprir esta oração, que você possa buscar a Deus de todo o teu coração, e você entenderá que Deus ele é extraordinariamente maravilhoso para te abençoar. Aí vai falar, pedir, mas que devemos pedir bem, não mal, porque se nós pedirmos maus, não será aceita a nossa petição. Então, quando você coloca a sua oração perante Deus, para declarar a Ele a suficiência dEle, o grande amor dEle na minha e na sua vida, Ele nos responderá. Então, para entender o que é oração, a oração é a nossa comunicação, é o nosso diálogo, é a nossa intimidade com Deus através da nossa comunicação. E a oração também não podemos destacar que ela é ter uma comunhão com Deus. Olha que interessante. Nós vamos entender que Enoque, ele começa a ter uma busca contínua com Deus com 65 anos de idade. E nós percebemos que a comunhão dele veio através da oração, veio através da comunhão com Deus. Ou seja, oração não é só dialogar com Deus, mas é ter comunhão. Comunhão é eu entender, é eu saber ouvir. Oração não é só pedir, é saber ouvir aquilo que Deus quer me abençoar daquilo que eu estou pedindo.
Oração não é só falar com Deus de forma constante, mas não ter sensibilidade do Espírito Santo falar no meu e no teu coração. Então, para podermos resumirmos, a oração é, nós temos nosso diálogo claro com Deus, aberto com Deus, onde permitimos que Deus fale conosco. Já viu aquela pessoa que fala, que pede algo para Deus? Aquele pedido, não sei qual, ele não é atendido e começa a culpar a Deus por aquele fato. Mas se você for perceber a vida dessa pessoa, ela não tem uma vida de comunhão com Deus. Ela não tem uma vida de sensibilidade com Deus, ou seja, ela não compreende também os projetos de Deus na vida dela. E por isso ela se decepciona e começa a culpar Deus, sendo que Deus nem tem culpa disso. E tem mais uma. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então não se preocupe. Se você está orando e você pensa que Deus não está te ouvindo, você está enganado. Ele está te ouvindo, mas só vai te dar na hora necessária. Já viu aquela pessoa que fala o seguinte: pai, eu quero que o Senhor me dê um carro, mas a pessoa não tem habilitação. Pai, eu quero que o Senhor me dê uma esposa, mas a pessoa não tem a maturidade de querer ter uma esposa porque quer ter uma vida secular normal, quer sair normal, não quer ter um compromisso assim com sua esposa ou vice-versa. É só colocando o exemplo que a oração não é só falar Deus isso, Deus aquilo, Deus não. É você ouvir o que Deus quer, ou seja, é você ter comunhão com Deus. É você deixar Deus trabalhar. E Enoque fez isso. Ele falava com Deus e ouvia Deus. Davi fez isso. Ele falava com o pai e o pai respondia através dele. Então entenda, a oração é você deixar Deus ter comunhão contigo. É deixar Deus, através do Espírito Santo, falar no teu coração de como é bom fazer a obra dele quando temos a intimidade com ele, quando temos o grande amor com ele. Aí você vem me perguntar: Antônio, se oração é falar com Deus, se oração é ter uma comunhão com Deus, e rezar? Nós vamos entender que a palavra rezar, resumidamente, ela se torna uma certa pronúncia repetitiva, ou seja, alguém pensou, alguém falou e aquilo vira constância. Você pode perceber, quem reza geralmente pronuncia as mesmas palavras, em constância. Quem reza realmente pronuncia a mesma coisa. Tipo assim, não muda, não tem a sua opinião própria. Agora você vai me perguntar: então por que Cristo ensinou o Pai Nosso? E por que as pessoas rezam o Pai Nosso? Cristo de fato não queria que as pessoas falassem o Pai Nosso, assim como as denominações católicas fazem. Cristo estava falando o seguinte: olha, eu quero que vocês comecem a fazer separação. Pai Nosso que está no céu. Ou seja, a nosso primeiro intuito da nossa oração é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é colocar Ele nas alturas, porque assim Ele é. Seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus está falando assim, Pai, o Senhor é soberano, mas que sobre a minha vida o Senhor faça aquilo que o Senhor quer. Que sobre a minha vida o Senhor possa me mover para que eu possa fazer segundo as tuas palavras. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dás hoje. Comece a agradecer pelo alimento da tua família, da tua casa. Então não é chegar aqui e vou ler o Pai Nosso, é eu definir essa classificação de que Cristo queria realmente que os seus discípulos fizessem e entendessem. E você vê que a sequência vai, perdoa os pecados, assim como perdoa aqueles que me têm ofendido. Ou seja, Cristo quer que nós nos perdoemos uns aos outros. Entenda, o cabeça da oração, primeiramente, se você quiser bem ser sucedida ou sucedido, comece colocando Deus como soberano. Comece adorando a Deus pela beleza do seu amor pela tua vida. Aí você vai perguntar: Antônio, mas você não sabe aquilo que eu estou passando, você não sabe a situação a qual se passa. Mas comece a colocar Deus. A Bíblia nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, mas é tudo, irmão, não é ABC não, é tudo será acrescentado se crer. Entenda,
Quando Cristo chegava para orar para alguém, ele pergunta: tens fé? A tua fé te curou. Se você tiver uma comunhão com Deus, se você tiver uma intimidade com Deus, pode ter certeza, Deus fará coisas maravilhosas em teu favor. E nós entendemos que a oração, ela é minha comunicação com Deus, ela é minha comunhão com Deus, que oração não é rezar, não é repetitiva. A Bíblia fala que Deus não tem prazer naquelas orações repetitivas, ou seja, Ele quer que seja algo voluntário, mas algo inovador. Não é todo dia que eu vou orar só uma coisa. O interessante é que o pastor Ronaldo nos relatou, o pastor Adão nos relatou, falando da seguinte maneira: irmãos, quando você pedir algo a alguém, a Deus na verdade, quando você mencionar a Deus, Pai, eu quero um carro, um exemplo. Na próxima oração você não vai pedir um carro mais, você vai só agradecer pela misericórdia de Deus por Ele conceder o carro. Mas se você orar todo dia, Pai, quero um carro, e amanhã, Pai, quero um carro, vai se tornar repetitivo e Deus disso não se agrada. Aí nós vamos nos perguntar, alguns perguntam: irmão Antônio, como é que devo orar? Olha só, a oração, a gente tem aquele hábito de nos ajoelharmos para orar. Esse ato de ajoelhar é um ato de reverência, é um ato de humildade, não de humilhação, assim como nós pensamos, mas de humildade, de para com Deus, falar: Senhor, está eu aqui, essa carcaça, de joelhados, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha compaixão na minha vida, pedindo ao Senhor que o Senhor possa me abençoar na minha trajetória, pedindo ao Senhor que o Senhor possa abranger muitas coisas na minha vida. Entenda, muitas das vezes deixamos de receber porque deixamos de nos posicionarmos perante Deus. Deixamos de nos humilharmos perante Ele, para que Ele olhe para cada um de nós e olhe assim: ó, tá vendo aquele meu filho? Tá vendo aquela minha filha? Ele tem buscado a minha face. E assim eu vou abençoar ele. Aí você vai perguntar: Antônio, só de joelho que devo orar? É só de joelho que eu tenho que me prontificar? É só de joelho que eu tenho que falar com Deus? Olha que interessante. Se nós formos observar, a Bíblia ela é recheada de palavra ao qual mencionam pessoas tendo comunicação para com o Pai. E também, olha só, eu quero ressaltar, falando sobre o rei de Judá, Josafá. A Bíblia fala que ele orou em pé e Deus assim ouviu a oração dele. A Bíblia fala que no momento que ele estava ali, foi o momento que ele achou de bom falar com Deus. Trazendo para o dia de hoje um exemplo. Suponhamos que na nossa igreja, na sua igreja, tenha muitos visitantes. E você é da casa. Suponhamos que a igreja de costumeira fazer isso, acolher os visitantes, assentar-se ele e aqueles que são de casa fiquem em pé. Vai ter um momento que vai ter oração. E em nenhum momento Deus vai negar, em nenhum momento Deus vai rejeitar a tua oração se você ficar de pé. Só entenda, tem que sair daqui. Você tem que entender, assim como o rei Josafá estava de pé, ele orou a Deus. Ele orou a Deus e Deus assim atendeu as vossas orações. Antônio, a oração só é de joelho em pé? Existe também a oração deitada. Olha que interessante, se a gente for ver lá em 2 Reis, capítulo 20, se não me falha a memória, vai falar sobre o rei Ezequias. A Bíblia fala que Deus manda através do profeta ir até ele, profeta Isaías, falar: Ezequias, conserta a tua casa, porque acabou para você, vai morrer. A Bíblia nos fala que do jeito que ele estava, ele vira para o lado, para a parede, deitado, e começa a fazer um clamor a Deus. Ele começa a clamar a Deus por misericórdia. Pai, me perdoa se fiz alguma coisa, vou conjecturar. Mas ele começa assim a falar com Deus através de oração. E a Bíblia fala que antes do profeta sair daquele lugar, Deus permite que ele volte para o mesmo lugar e profira a seguinte palavra ao rei Ezequias: ó Ezequias, Deus está te dando muito tempo ainda para você. Ele vai te dar um período muito grande de 15 anos. Está aí, receba essa bênção. Então eu quero que você entenda que a oração nada mais, nada é que
você fazer algo do coração para Deus e que Deus certamente Ele vai te ouvir. A oração nada mais nada é uma intimidade imensa de você com Deus, de Deus com você. É você falar com Deus e ouvir o que Deus quer te falar. Nós entendemos que a oração, ela não importa o meu posicionamento. Se eu estou de joelho, se eu estou deitado, se eu estou de pé, não importa. Importa como eu buscar dele. Às vezes você pode me perguntar, Antônio, por que a Bíblia relata, quando eu for orar, eu tenho que entrar no meu quarto, trancar a porta e falar com Deus. Meus queridos, existe muitas formas de você levar uma oração a Deus. Eu quero falar para você que você não vai querer orar a Deus falando da sua intimidade, às vezes conjugal, não sei, às vezes a sua intimidade no meio de todo mundo de voz alta. Essa oração, ela é feita com a porta trancada, você com Deus. Ou talvez uma aflição muito grande, você vai entrar para o seu quarto, você vai conversar com Deus. Então tem tipo de oração que eu não preciso expor, é eu e Deus. Ou aquela pessoa que você acha que vai falar comunicar os santos a sua necessidade. Então aquela pessoa que você acha que você tem intimidade, que você acha que ela vai te ajudar em oração. Mas quando a Bíblia relata, feche a porta do seu quarto e tranque e ora, Deus está falando, seja abençoado. E agora você me pergunta, aonde eu devo orar? É que eu vou começar agora. Eu tenho que ter minha oração particular. Eu tenho que ter minha oração de intimidade para com Deus. Eu tenho que ter minha oração para com Deus, para que Deus possa me ouvir em particular. Isso que eu estava falando. Minha oração íntima, minha oração ao qual eu vou expor minha necessidade, minha oração ao qual eu vou expor o meu sentimento, a minha oração ao qual eu vou expor, Senhor Deus, a minha necessidade para com o Pai.